Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o livro Jubiabá, do Jorge Amado. Eu tenho esse livro faz um tempo na minha estante e eu me arrependo de não ter lido antes ele porque é muito bom. E vocês devem estar ouvindo ter um barulho, né? Porque sempre que eu vou gravar tem alguém música alta ou alguém pregando, sempre tem alguém pregando aquela maldita serra. Então, é isso, né? Não tem como saber quando as pessoas vão fazer essas coisas, né? Então não tem como gravar no silêncio, a não ser que eu me moro em um lugar bem isolado, assim, que só dá pra ouvir o canto dos passarinhos. Mas não é o caso. Então vou falar. O título Jubiabá. Eu pensava assim que o título, o personagem principal, que eu li a sinopse, que é um rapaz que mora na Bahia. Eu achava que o nome dele era Jubiabá. Mas Jubiabá, na verdade, é o nome do pai de santo. Então, achei estranho o nome do pai de santo ser o nome principal do livro, o título do livro Jubiabá, e não o nome do personagem principal, que é o Antônio Balduino, o Baldo. Tipo, e ele é importante, o Jubiabá, o pai de santo, porque ele tá durante todo o crescimento do Antônio Balduino, durante a vida adulta dele também, ele é uma pessoa assim que eles até estranham, dizem, nossa, ele tá vivo ainda, mas quantos anos ele deve ter? 100 anos, porque ele parece que sempre esteve ali, o Jubiabá. E quando é preciso, sempre o Baldo recorre ao Jubiabá. Ele, desde criança, ele não sabe nada da mãe dele, não conheceu o pai dele, abandonou ele com a tia dele, a tia Luísa. Então essa tia que cria ele. Então ele quando ele era criança ele até tinha medo do Jubiabá. Porque várias vezes ele tinha que chamar o Jubiabá, o pai de santo, por causa que a tia dele estava atacada. Ela tinha terríveis dores de cabeça. E daí o Jubiabá ia lá para acalmar ela, fazer umas coisas para fazer ela melhorar um pouco. Então, tipo, ele mora com a tia dele, a tia Luísa, é um menino da Bahia. Ele faz assim as traquinagens deles com os outros meninos. Então, ele ouve falar da história que talvez tenha um lobisomem à solta na comunidade que ele mora. E daí um menino falou que ensina ele como virar lobisomem, que ele tem que fazer algumas malcriações, deixar o cabelo crescer, não tomar banho, andar de quatro e uivar pra lua. E ele faz isso por um tempo, ele deixa o cabelo crescer, faz malcriação pra tia Luísa e apanha. E ele fica de quatro uivando pra lua e nada acontece, né? Então ele, né, não vira lobisomem, né? Então, tipo, a tia Luísa começa assim a ficar muito estranha, começa a falar coisas estranhas e ela começa aos poucos a perder a noção das coisas, a enlouquecer. Daí ele chama, ela começa a dizer, é uma crise, ele fala, eu vou chamar o Jubiabá. Mas daí ela começa a enlouquecer e daí ela é internada, é levada, internada. Daí ele fala, não, que não é para levar a tia dele, que o Jubiabá vai curar ela, mas ela é levada para um hospício. E ele então só tinha ela. Ele não fica sozinho, porque uma Augusta, a vizinha, leva ele para casa dela. Mas daí ela diz que não pode ficar com ele e depois diz para ele, consegue pedir a casa de um comendador da cidade, de um homem importante lá, que ele seja criado por ele. Daí no dia seguinte ela leva ele para casa do comendador e Antônio para casa do conselheiro. Daí o Antônio a princípio não queria, porque ele saiu do lugar que ele morava, né, que ele conhecia, né, para uma casa, né, dela. A Augusta, essa mulher, agradece por ficarem com o menino, né, porque ele não tem os pais, a tia dele enlouqueceu. Ele vai algumas vezes com o Jubiabá visitar a tia Luísa e ela tá cada vez mais assim no mundo dela, cada vez menos no mundo nosso. E então ele tá nessa casa e nessa casa ele não
foi exatamente para ser assim como adotado pelo conselheiro. Ele expõe ele para trabalhar, lavar os pratos, lavar outras coisas, arrumar a casa. Tipo, então ele é como um empregado lá na casa do conselheiro. Ele ele não se dava muito bem com a mulher que com a portuguesa que trabalhava na casa lá, que não gostava dele, que agora me escapa o nome, Amélia, acho que é. Mas ele se dava muito bem com a Lindinalva, que era a filha do conselheiro, que era assim uns anos mais velha que ele, mas eles brincavam tal e se davam bem. Só que ele um dia ele soube pelo Jubiabá que a tia dele tinha morrido, né? Ele foi no enterro, né? A tia Luísa tinha morrido e agora ele não tinha mais parentes próximos, né? E ele tava lá naquela casa, né? Ele até tava se acostumando, né? Fazer o quê? E aquela mulher que não gostava dele, a Amélia, pegou, quando ele cresceu, ele foi crescendo, ficando adolescente, pegou e ele tava assim, pensando assim na vida, olhando assim para longe. Ela falou assim, para de olhar as coxas da menina Lindinalva, mas ele nem tava olhando para mim, para Lindinalva. Daí depois ela inventou que esse preto fica espiando na fechadura a Lindinalva tomar banho. Tipo, inventou coisas, né? Daí falou assim, falaram mal dele, falaram que não devia ter levado aquele menino pra lá e sendo muito racista, falando que a gente não devia ter trazido esse preto pra cá, a gente dá a chance, né? Ele nem tentou nem se defender, por causa que eram muitas pessoas contra ele, a Lindy Nova saiu chorando, né? E ele nem conseguiu se explicar pra ela que aquilo era tudo lorota, mentira da Amélia. Então ele pegou e fugiu de lá. Ele fugiu e começou a morar nas ruas e pedir esmolas com um grupo de meninos assim que moravam na rua também. Né? Ele tinha os vários amigos dele, ele encontrou aquele grupo. Ele encontrava o Jubiabá, né, com frequência, e o Jubiabá contou para ele a história do Zumbi dos Palmares. Ele guardou isso, nunca esqueceu. Ele gostou muito de saber a história do Zumbi dos Palmares. É Dona Amélia. E ele vai morar na rua, conhece uma turma, né? Que é o de amigos, o gordo, o anão, viriato, ele não é anão, mas ele é bem baixinho. Tinha também, eu anotei o nome deles, os sem dentes. Tinha vários garotos assim que moravam assim na rua, tipo como ele, eles pediam esmola, inventavam histórias para pedir uma esmola. E ele começou assim, ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo até virar um rapaz, quase um homem, e ele foi descoberto pelo Luigi, um empresário que botou ele a lutar boxe. Ele seria um ótimo lutador de boxe, porque viu ele brigando com não sei quem, que ele é o Antônio Barduino é conhecido por ser muito brigão. Então ele começou a lutar boxe, ele era um sucesso, sempre ganhava, era um ótimo, eles falavam, né, o negro gigante, e ele só perdeu uma última vez quando ele soube que a Lindinalva, ele leu no jornal que a Lindinalva ia casar, ele perdeu daí a luta, ele ficou muito distraído com aquela história, muito até chateado, né, a gente vê que ele gostava da Lindinalva. Mas o Baldo, ele, conforme ele ia crescendo, né, ele não pode mais ficar na rua pedindo esmolas, né? Então por isso que ele entrou nesse negócio do boxe. Ele trabalhou numa fazenda de fumo por um tempo, trabalhou também como marinheiro e ele sempre foi um homem de muitas mulheres, tipo, teve muitas mulheres que ele amava no areal, daí da praia, mas ele sempre foi um homem de muitas mulheres, assim, algumas ele gostava de verdade, né? E ele tinha ainda alguma coisa que ele sentia pela Lindinalva, assim, de longe, assim, às vezes ele pensava nela.
E ele começou a trabalhar, né, na plantação de fumo e tal, né? E ganhava-se muito pouco, vivia-se muito mal. E daí tinha essa menina na plantação de fundo, que era a Arminda. Ela tinha 12 anos e ela era assim, tipo, esse é o porém do livro, né, que ela era muito cobiçada, porque ela era uma órfã. A mãe dela, que é o pai dela, que era trabalhava na plantação de fumo, morreu, a mãe dela morreu. E ela tinha 12 anos e tinha muitos, como Filomeno, que trabalhava lá também, que queriam casar com a menina. Daí o próprio Baldo tinha sentimentos conflitantes quanto a ela, porque o gordo falou pra ela, olha, ela só tem 12 anos. E o Baldo sempre pensava nisso, ela só tem 12 anos, ela é uma menina, ela só tem 12 anos. Mas depois ele voltava, mas 12 anos ela já é mulher, né? Depois ele voltava, não, ela é uma menina, né? Então o Baldo ficou muito bravo quando soube que o Zequinha, um dos caras que trabalhava lá, pegou e casou com ela, porque ele pensou, ela é uma menina, aí ela é uma menina, ela tem 12 anos. E brigou com o Zequinha e esfaqueou ele, achou que tinha matado ele, depois soube que ele não morreu. Ele ficou emboscado na mata, com várias pessoas correndo atrás dele tentando matar ele, e ele conseguiu fugir, né? E ele ficou assim com pensamentos confusos quanto a Arminda, assim, tipo, mas ele ficou bravo quando o outro casou, porque afinal ela tinha só 12 anos, né? E depois ele pensava, ela, será que ela não é mesmo uma mulher? Não, ela só tem 12 anos, o gordo falava pra ele. Então, outra coisa que aconteceu foi que o Viriato, o anão, que é aquele que é baixinho, ele se suicidou, assim, entrando no mar num dia de tempestade. E tinha um senhor que era também estivador, também pegou e se matou. E daí isso reverbera pelo livro, pelo resto, depois que acontece, o, o próprio Baldo fica pensando se ele não devia entrar pela estrada do mar, pelo mar, isso cometer suicídio. Ele pensa, não, eu sou valente, eu não faria isso. Depois ele sempre pensa, isso que fica sempre na cabeça dele, de que talvez ele devesse desistir de tudo e entrar pelo mar. Então, tem esse lado dele, assim, ele tem um lado, né, brigão, e tem um lado sensível, né? Tem um lado assim. Daí ele começa depois a trabalhar de estivador, que trabalha nos navios assim, carregando carga, descarregando carga. E ele fala, e a vida é muito difícil, isso ganha muito pouco. Daí tem uma passagem até que é engraçada que eu até frisei aqui, ó. Pobre é tão infeliz que quando merda der dinheiro, o cu do pobre aperta. Então, tipo, ele tá com uma vida muito difícil. Ele trabalha de estivador, depois ele trabalha no circo também, como lutador, assim, tipo, o famoso Baldo, o negro gigante. E não dá muito certo o circo, porque o circo não tem dinheiro para pagar as pessoas, daí o circo fecha e ele volta a ser estivador. Ele. Deixa eu ver. Não posso falar de. Bom, eu vou tentar não deixar o vídeo. Olha, é um livro curto, mas assim tem bastante história. Pra tu ver a história dele até ficar adulto. Quando ele vira sindicalista. Ele se encontra aí na história de ter virado sindicalista. Se encontra como. Ele encontra assim o real propósito da vida dele a ter virado sindicalista. Ao ter virado grevista. Ele diz que agora podem fazer um ABC, que ele sempre fala desse ABC, fazer um ABC, que é um poema, uma música curta sobre a vida dele. Porque ele virou grevista, né? Ele tem uma história, ele é brigão, pode contar a história dele no ABC. Eu não vou contar a história do ABC dele, do pequeno poema dele, porque fala demais, fala até do que é do fim do livro. Então eu não vou contar, mas é muito bom o livro. Eu gosto muito bastante do Jorge Amado, gostei do livro. Esse foi um livro que ele escreveu em 1935, que está aqui no final. Foi publicado em 1935, antes de Mar Morto e de Capitães de Areia, que é o meu favorito.
Vou mostrar o que eu tô lendo mesmo, rapidinho aqui, que já deu 15 minutos que eu tô vendo aqui, que é Coração Sem Medo, do Itamar Vieira Júnior. Tô lendo, tô na metade, quase na metade. É isso, tchau.